Posso iniciar, prof? Só um pouquinho, Vini. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos iniciar a sessão de defesa do TCC do aluno Vinícius dos Santos Canto, tendo como banca a psicopedagoga Marilúcia Almeida da Silva. O Vini ele trabalhou na área de defensivos agrícolas e a defesa dele vai ser feita de modo remoto. Vinícius, tu tem de 10 a 20 minutos para fazer a tua apresentação e depois tu vai receber algumas arguições da banca e alguns comentários a respeito do teu estágio. Pode ficar bem à vontade. Bom dia a todos, meu nome é Vinícius dos Santos do Canto e hoje eu vim apresentar o meu relatório de estágio na área de defensivos agrícolas da empresa Nova Serrana. Obrigada, professora Juliana, por ter aceito esse convite e a Marilúcia também por ser a minha banca. Identificação da empresa. O nome fantasia Nova Serrana LTDA. O endereço completo é na Rua Perimetral Luiz Graziotin, 486, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. O meu supervisor de estágio foi o Diego Borges Costa. A área de atuação foi auxiliar produtor e venda de defensivos agrícolas. O meu estágio foi realizado no dia 17 de agosto até o dia 22 de setembro de 2021, com duração de 184 horas. O histórico da empresa. A empresa ela foi fundada no dia 1º de agosto de 2000, na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, por Ednilson Nunes Padilha. Em Bom Jesus, ela foi fundada no dia 27 de junho de 2002, a fim de comercializar defensivos e fertilizantes em geral. Na época, eles decidiram abrir a sua única filial em Bom Jesus por conta que o município vinha se destacando muito com a maçã e com a batata. Então, eles decidiram abrir essa filial na cidade de Bom Jesus. A infraestrutura da empresa. A empresa ela conta com a sala de recepção, a sala da secretária, o banheiro feminino e o masculino, a cozinha e 3 salas. Uma do agrônomo William, a outra do agrônomo Diego e uma de reuniões. A empresa também tem a entrada para a garagem, que tem aqui auxílio 2 caminhões e uma caminhonete. Tenho 2 depósitos. Um que fica enxada, carrinho de mão, pallets, entre outras coisas. E o outro que é o depósito onde que fica os defensivos agrícolas. A empresa também conta com uma casa para os funcionários. Então, como eu falei ali, na época, o município ele vinha se destacando muito com a maçã e com a batata. Hoje, a fonte de renda do município, a gente analisa de uns 3 anos para cá, que a maçã, a soja e o milho na área da agricultura vem se destacando bastante. E na parte de na parte da pecuária, o bovino que vem se destacando. Então, o cotidiano da empresa. A empresa ela abre de segunda a sexta, da parte da manhã das 8 ao meio-dia e na parte da tarde da 1h30 às 6 horas da tarde. No sábado, na época de safra, que não foi a época que eu peguei, né, eles abrem no sábado das 8 ao meio-dia. Porém, como eu não participei nessa época de safra, então a gente só trabalhava de segunda a sexta mesmo. Na segunda-feira, era feita limpeza na área externa da loja. E também a gente varria os depósitos e a garagem. Na terça-feira, a gente, na segunda tarde também a gente ficava em loja, na terça a gente ficava em loja ou fazia alguma visita, mas eu fiz muito pouca visita técnica, então minha maior parte do tempo foi na loja, no auxiliar na venda, buscar algum produto, ou ajudar na carga e na descarga do caminhão. Na quarta-feira, que era o dia que a gente sempre fazia visita, que a gente ia na localidade do Silveira, em São José dos Ausentes. Lá a gente apresentava o portfólio para os produtores em si. Na quinta-feira a gente ficava em loja também, era difícil sair. Na sexta-feira a gente fazia o depósito. O que era fazer o depósito? A gente ia conferir o que a gente tinha no estoque, então analisar se fechava tudo com a tabela, a quantidade, o nome, a validade. Então a gente tinha que conferir tudo. Caso faltasse, tivesse uma demanda maior
para entrega de produtos, a gente entrava em contato com a matriz, em São Joaquim, que eles mandavam uma quantia, né, que a gente precisava para Bom Jesus. Quando chegava os defensivos em si, a gente tinha que analisar a data de validade e o lote, para só depois poder guardar no estoque. Então, o estoque, que é o depósito de armazenamento, ele tem que ter um bom espaçamento para a gente poder movimentar em si lá dentro. Não pode entrar, só pode entrar pessoas autorizadas no depósito. O piso ele tem que ser um piso impermeável e também tem que ter uma certa caída para dentro do depósito. Então, caso haja algum vazamento, para ser mais fácil a limpeza, né, do depósito. O produto ele não pode ter contato direto com o piso, né, então ele tem que ficar sobre pallets. A partilheira tem que ser metalizada, né, não pode ser uma partilheira de madeira em si, então tem que ser uma metalizada e também não pode ter contato com a parede. Né. O local ele tem que ter uma boa ventilação e não pode ter contato também de animais. Para guardar esses produtos, eles têm que ter a placa de identificação. Então, no caso, se for fungicida, inseticida, tudo ele tem que estar com a placa de identificação. Não pode ser guardado sem a plaquinha. Mas o que são os defensivos? Então, eles são produtos usados, né, para controlar os seres invasores na planta. Né? E eles são classificados como bactericida, fungicida, herbicida e inseticida. Então, e também tem a classificação de grau e a cor. Então, extremamente tóxico na cor vermelha, altamente tóxico na cor amarela, medianamente tóxico na cor azul e pouco tóxico na cor verde. A loja em si trabalhava com em torno de 400 produtos, né? Então, os mais comuns que eu via, sair diariamente em si, vamos dizer assim, era o mancozeb, que é um fungicida, que ele é extremamente tóxico na cor vermelha. Ele é indicado na batata para pinta preta, na requeima, e na maçã ele é indicado para antracnose, para podridão parda e para sarna da maçã. O Roundup, que é um herbicida, que ele é altamente tóxico na cor amarela. Ele é indicado na maçã para buva, para maria mole e para corda de viola. O Cercobin, que é um fungicida, que ele é medianamente tóxico, ele é da cor azul, então ele é indicado na maçã para antracnose. E o Coleus, que ele é pouco tóxico, na cor verde, indicado na uva para o oídio. Para fazer a venda desses produtos, tem que ter o receituário. O receituário é uma nota fiscal, onde deve conter o nome do agrônomo, o nome do produtor, a data de fabricação e a validade do produto, a data que foi feita a venda, a dosagem aplicada e o EPI. O EPI é o equipamento de proteção individual. Lá na loja era emitido 4 notas, uma que ficava com o produtor, 2 que ficavam na loja em Bom Jesus e uma que ia para a matriz em São Joaquim. O produtor ele tinha que assinar essas 4 notas. Então, e daí era descartado uma espécie de canhotinho que era grampeado na nota. Mas o que é o EPI? Então, o EPI é o vestimento para aplicar o produto, né? Um equipamento de proteção. Para vestir, para poder aplicar o produto, né, tem que vestir o EPI. E ele, para vestir, tem uma ordem correta, que é a calça, o jaleco, as botas, o avental, o respirador, a viseira facial, o boné árabe e as luvas. Para retirar, é o boné árabe, a viseira facial, o avental, o jaleco, as botas, a calça, a luva e o respirador. Para fazer a limpeza desse vestimento, é indicado sabão neutro. Não pode ser usado cloro, amaciante, sabão em pó ou algo assim. Deve ser secado em sombra e também depois de seco é indicado passar um ferro quente. Minhas visitas técnicas. Eu fiz poucas visitas técnicas dentro da empresa, eu ficava mais em loja.
Mas as que eu fazia na quarta-feira, a gente ia mais para conversar com o produtor, para apresentar o catálogo, para apresentar tipo, as novidades que tinha chegado, ou até se tinha algum menor preço, uma promoção, algo assim do tipo. Então, a gente ia mais mesmo para conversar e para ver se eles precisavam de alguma coisa, porque como não era época de safra, então eu não tive muitas visitas técnicas. Uma das visitas que a minha primeira visita foi no Pomar Aracajur, que ele recebe esse nome por conta dos seus 3 sócios, que é o Arthur, o Carlos Augusto e o Júlio. E nesse dia eles estavam colocando uma tela de proteção sobre o pomar, porque em 2019 teve uma chuva de granizo e acabou danificando as macieiras. Então, na foto não dá para notar muito bem por causa do sol, mas a macieira está danificada, então isso acaba prejudicando a produtividade dela. Uma das lavouras de batatas que eu fui foi na Batatas e Cereais Petri. Foi uma das lavouras mais organizadas que eu tive. Pelo fato de ter placa de identificação. Nessa placa de identificação, ela conta a data que foi plantada. Ali não tem por conta, acho que da chuva que acabou saindo, mas a variedade Ágata, que é uma batata que é para fritura. O espaçamento de 27 centímetros e os produtos utilizados naquela lavoura. A minha primeira visita foi. Eles recém tinham plantado, então estava sem presença de daninha, era uma lavoura até muito bem organizada, como eu disse. Depois de um mês da minha última visita, foi aonde que eu consegui notar que estava vindo os brotos da batata. Então, com isso, a lavoura também estava uniforme, tá? Uma lavoura muito organizada, como eu disse, e também a produtividade dela estava muito boa. Também não havia presença de daninhas, que foi na minha última visita, e ela estava assim completa. Então, as minhas considerações finais. O meu estágio curricular realizado na empresa Nova Serrana foi de suma importância para a minha carreira profissional, adquirindo conhecimento e a experiência prática, porque foi onde que eu consegui vivenciar o dia a dia do produtor, ver as necessidades, como é. E também isso me ajudou bastante na parte de cliente e venda, que foi aonde que eu consegui adquirir algumas experiências. E o meu relatório de estágio foi de suma importância para a minha formação técnica em agropecuária. Os meus agradecimentos, primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me dado forças para me chegar onde eu cheguei, aos meus pais, que eles não sabem que eu estou defendendo hoje, quero fazer uma surpresa para eles. A professora Juliana, que é uma pessoa que, além de professora, se tornou uma grande amiga para mim, uma pessoa que eu admiro muito, tanto como professora e como pessoa. A Mariluce, que também, como ela mesmo disse no início, aonde eu recorria, né, para chorar, para desabafar, para conversar. Tenho muito a agradecer a Mariluce e a Alice, que não está aqui presente também, que eu lembro que na primeira reunião dos alojados ela disse que quando precisasse de um abraço de mãe, a gente poderia procurar ela, e eu não procurei só ela, eu procurei a Mariluce também, que foram os meus pilares, né, dentro do IF. Quero agradecer a cada servidor também do IF, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal dos setores, por ter nos auxiliado, nos ajudado, saindo das suas casas para cuidar da gente, né? Por ser a nossa segunda família. Então, tenho a agradecer ao IF por a pessoa que eu sou hoje, ter me tornado a pessoa que eu sou hoje, né? Quero agradecer aos meus amigos, que também não sabem que eu estou fazendo a defesa hoje, que os meus amigos que eu construí no IF, que são pessoas que viraram minha segunda família, e que me ajudaram a estar onde eu cheguei hoje. Então, muito obrigada. Dúvidas? Ine, eu te agradeço as tuas palavras, quero te dar os parabéns pelo teu estágio, quero dizer que eu fico muito feliz em estar aqui hoje, porque eu lembro que eu cuidei da tua sala de prova, eu me lembro de te fazendo prova para entrar no instituto, e fico extremamente feliz, extremamente honrada por tu ter me escolhido como tua orientadora. Eu quero dizer que a minha admiração por ti como pessoa, como aluno, é muito grande, tá? Então, todo carinho e admiração pode ter certeza que é mútua. Posso falar?
Por favor, Mari. Olha, Vini, a passagem de vocês aqui, eu já estou aqui emocionada. Faz com que vocês, faz com que acenda cada vez mais a nossa vontade, a luz lá dentro da gente de querer ajudar vocês. E com isso a gente está nos ajudando. Porque a gente também cresce muito como ser humano, cresce com vocês no conhecimento, vários conhecimentos que vocês trazem da realidade de vocês, tá? Que vocês trazem também estudando aqui, que quantas vezes veio, falou em tal assunto, daí já, opa, isso eu não é do meu, não, eu não entendo, do que não é da minha área, mas alguma coisa já fica para ter assim uma ampliação dos nossos conhecimentos. Eu fiquei muito feliz quando tu lembrou de me convidar, tá? Para ser tua banca. Aquela época eu não podia porque eu estava em licença. Depois eu fiquei pensando um dia ali, será que o Vini já defendeu, esqueceu de me convidar? Porque daí eu ia dar uma brincada com a professora Juliana contigo. Depois eu descobri que tu não tinha defendido ainda. Não, se não fosse a prof. Juliana tá me dando os puxões, eu acho que eu ainda não teria defendido, por conta que eu acho que eu não queria saber que, de certa forma, eu estou me desligando do IF, sabe? Então, eu acho que isso também acaba doendo um pouquinho. Mas eu sei que eu tenho que seguir novos caminhos, né? Então... É necessária essa etapa, né? Agora tu vai para uma nova etapa da tua vida. Na verdade, não é um término, é um continuar, né? Tu vai romper algo agora para dar uma continuidade para algo muito maior. Então, assim, mas a base é fundamental, sim. É bastante importante tudo que tu tiveste aqui, todas as emoções que passou no dia a dia para poder vencer, e também todos os estudos, né, necessários. Eu tenho certeza que os professores todos, de uma forma ou de outra, cada um do seu jeito tentou contribuir, né? Às vezes a gente não está maduro o suficiente enquanto adolescente para entender certas coisas na época, mas lá na frente a gente entende o porquê das coisas, né? Então, assim, é muito gratificante para nós, enquanto profissionais, estarmos vendo todo o teu progresso. Agora um homem barbado, agora de barba, né? Então, assim, a gente vê que tudo se desenvolveu, né? Entrou um menininho aqui, saiu um homem. Saiu uma pessoa se preparando realmente para o mercado de trabalho. E essa ida aí para fazer estágio aí, eu até tenho se tenho tempo ainda, Juliana, acho que a gente tem, né? Claro, tem todo o tempo, por favor. Assim, perguntas que eu tenho certeza que tu vai conseguir responder. Fica bem tranquilo, tá? Eu não sei se a Juliana quer perguntar primeiro, eu posso perguntar? Não, por favor, Marilúcia, tem total prioridade. Tá. Quando tu falou nos agrônimos ali, né? Tu tinha contato diário com esses agrônomos? Tinha. Até o William foi um aluno do IF também, o William Cerbaro. E assim, tu conseguiu assimilar conhecimentos com eles, entender o que eles estavam passando? Houve assim, um aprendizado dessa parte também? Foi tranquilo? Na parte, assim, eu acho que o que me ajudou muito até, que está em si me ajudando, como eu não vou seguir na área da agricultura em si, mas o contato que eu tive com os produtores junto com eles. No caso, que como eu trabalhei como vendedora aqui em Lages, onde eu estou morando, então com isso eu tive muita oportunidade, sabe, de conversar com os produtores e também trazer isso para a minha vida, para o meu cotidiano, atender o público em geral. E assim, ó, quando tu disseste que foi em poucas visitas, né? Uhum. Que tu não conseguiu sair muito, tu ficou mais no setor, né? Mas quando tu foi nessas visitas, tu conseguiu, assim, lembrar de fatos, assim, de sala de aula que os professores trouxeram, tu pensar assim, isso aqui eu vi em tal disciplina, conseguiu, assim, também verificar que a prática lá do momento, a teoria e a prática estavam casando? Isso foi significativo para ti? Foi, nossa, até tipo, a gente ia num produtor que ele também era aluno ele também foi aluno do IF, logo quando o IF abriu, e tipo, ele fazia muitas perguntas pra gente, sabe? Tipo, tipo um quiz que ele fazia com a gente perguntando, então, tipo, eu lembrava de muitas coisas que eu acabei vivenciando, né, em sala de aula, na parte da agricultura, da zootecnia, então isso foi bem legal até.
consegui aprender bastante, mas além do que eu aprendi em sala, eu também aprendi bastante com os produtores, né? Ótimo, muito bem. E agora eu fiquei. Aí é uma curiosidade minha. Talvez para a Juliana seja bem tranquilo, para quem está aqui, é bem tranquilo. Para mim não é. Então eu vou perguntar para eu aprender, tá? Este portfólio, tem como tu me dizer assim, como é que era mais ou menos esse portfólio? É que o portfólio eles trabalhavam com a empresa, com algumas empresas. E dessas empresas eles mandavam o portfólio para Nova Serrana para apresentar para os agricultores, tipo, os quais produtos que tinha disponível para venda. Ah, tá. Então eram os produtos que estavam lá, Isso, explicando o que significava cada produto. É esse é o portfólio? isso, aham. Ah, entendi. Tá. Eu imaginava até que fosse isso, mas eu não tinha certeza. Então, eu como alguém leiga que não entende dessas coisas, estou querendo aprender, tá bom? Até eu não sabia, daí, tipo, mas lá tem explicadinho o nome do produto, a dosagem, a forma de aplicar. Então, isso a gente apresentava para o produtor. Aí foi até é da empresa. Aí eu não consigo lembrar o nome da empresa que até eles tiveram um dia lá levando o portfólio em si. Teve uma coisa também lá na página 18, que eu li no teu relatório, também para eu entender, tá? Fica bem tranquilo. Se não só você vai responder, não tem problema. Tu não precisa saber responder tudo que a gente pergunta, né? Assim, ó, esse tipo de descarte, lá falava em descarte dos armazenamentos dos defensivos agrícolas. Esse tipo de descarte acontecia com frequência? Como é que era? Você Não, eu falou. não, na verdade, eu não vi nenhum. Só que um dia a gente teve numa propriedade e tinha uma salinha separada aonde tinha várias embalagens tipo, sem produto, né? Aí eu Ah, perguntei até pro William o que que eles faziam. Daí o William disse assim que depois de um certo tempo, eu acho que tipo de 6 em 6 meses, eles entravam em contato com uma empresa, não é a Nova Serrana, no caso, com uma outra empresa, que eles vinham e buscavam esses embalagens seca. Por isso eles faziam a tríplice lavagem antes de entregar. Mas isso eu acabei não vendo, essas coisas assim. prometo que é só mais umas duas perguntas, tá, Vini? Não, Tá tranquila? Tudo certo? não, tranquilo. Assim, ó. é, eu vi ali toda a organização, né? As fotos muito bem, muito claras, toda a organização do teu relatório ali, a apresentação dos slides, excelente. Eu gostei muito, achei tudo muito bem organizado. Então, de parabéns aí com essa organização, tá? Mas eu queria saber assim, ó. é, Assim, ó, o que mais chamou a tua atenção em relação a esse armazenamento? Assim, mesmo que tu não viu muito, mas tu tem fotos e tudo, tu mudaria alguma coisa em relação a esse armazenamento ou tu acha que está tudo de acordo Não, como tu acha que tá bom assim? não, eu até gostava em si, até eu fiquei, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, tipo, mas por que essas plaquinhas de identificação, né? Eu fiquei meio assim, daí eles me explicaram, não, que é uma lei, então isso ajuda bastante para tu, às vezes tem um produto lá na prateleira lá em cima. Deixa eu tentar voltar aqui no slide para mostrar a foto da. Mari, só para esclarecer, tu tá perguntando do depósito de armazenamento da empresa ou Isso, da Trips Trova? Ah, tá, achei que é tava da, da Trips, não. Tá, não, não, é tranquilo. da empresa em si, o que, que ele achou, porque daí se ele estava lá dentro, se ele observou, ele pensou assim, vamos dizer que eu sou proprietário aqui, dá um exemplo, né? Como é que eu faria? Ou então, assim, eu teria como sugestão isso, isso, isso. Não, como eu comentei sobre as plaquinhas de identificação, eu no começo até eu fiquei tipo, mas para que isso, né? Não precisa. Se tem no nome na caixa, na embalagem, né? Porque, mas eles me explicaram que até por ser lei, né, precisa dessas placas de identificação e também como lá em cima, lá naquela prateleira lá no alto, para a gente poder avistar o que é o produto, né? Então foi algo assim que no começo eu fiquei meio assim, mas depois eu fui entender o porquê da importância dessas plaquinhas, né? Uma coisa que eu também não comentei em relação a produtos vencidos. O que acontece? Quando o produto está próximo de vencer, eles entram em contato com a matriz e eles vêm e buscam esse produto. Então, para não ficar em loja. E daí lá eles fazem o descarte corretamente. Mas sobre o depósito, assim, eu era bem organizado em si. Limpeza também era muito cobrada a parte da limpeza do depósito. Então, isso eu gostava bastante, essa parte.
Posso aproveitar só essa pergunta da Mari e te fazer um questionamento? Uhum. Dá licença, Mari. Sim, por favor. Questão, tu comentasse que eles são organizados por tipo de produtos, né? E a questão de vencimento, eles têm alguma organização também? Produtos que estão mais próximos de vencimento ficam mais na frente, ou é tudo misturado? Não. Os produtos que estão, tipo assim, vamos fazer exemplo, que falta um ano para vencer, a gente tenta vender aquele produto antes, sabe? Principalmente agora em época de safra. Então, na época de safra saía mais. Então, eles vendiam esses produtos por primeiro. Ou se faltava, tipo, por exemplo, uns 2, 3 meses para vencer, eu não, como eu disse, eu não vivenciei essa parte, mas eles entravam em contato com a matriz para buscar aquele produto para fazer um descarte corretamente. Mais duas. Eu achei que era mais duas naquela hora, é mais duas agora, tá? Prometo que é só mais duas. Tranquilo, Mari, a gente tem tempo, pode ficar bem tranquilo. Em relação aos defensivos agrícolas descritos no teu relatório, tu lembra de algum que foi citado e que também tu pensou assim, opa, no curso eu vi isso? Ou não? Olha, eu acho que o Mancozeb foi o que eu vi, assim, alguma coisa no... Mas eu não lembro dessa pergunta, eu vou ficar te devendo, mas... Mas ali tu conseguiu daí, agora, com essa vivência aí, tu conseguiu entender um pouco mais daí, para ti Sim, ficou mais sim. claro. Sim, é que eram 400 produtos, né, dentro do depósito, então os mais vistos, como eu disse, aqueles ali que eu citei na parte. Tá. E agora é uma pergunta assim, em relação ao receituário. Tu também, assim, ó, tu lembra de alguma coisa, se tu conseguiu identificar alguma coisa também que tu pensou, no curso eu ouvi alguma coisa sobre isso, porque às vezes a gente lembra alguma coisa, às vezes não lembra. Isso te foi familiar em algum momento? É que a partir do receituário eu vi na aula de DSV, né, então eu imaginava o receituário de uma outra forma. Eu achei que não era tão complexo, sabe? E é muito complexo o receituário. Ele, tipo, ele tem que estar tudo escrito, então, tipo, tem que estar ordem por ordem, sabe? É muito. Eu achei que não era tão complexo como a gente fez um dia em aula. Ele é bem mais aprofundado. Última pergunta. Em relação aos EPIs, assim, tu percebia que havia esse uso com frequência, ou tu não conseguiu verificar isso, não conseguiu identificar, não viu nenhum Na momento? Então, quando a gente fazia, tipo assim, o uso, nós, os funcionários, faziam o uso do EPI, era quando era feito algo, tipo, ia descarregar ou carregar o caminhão, a gente sempre usava uma máscara de proteção, porque a gente carregava, a gente com o pó, né? Então, às vezes, aquele pó podia intoxicar. Então, a gente usava uma máscara para proteção. E também por conta da pandemia, né? Eu fiz em 2021, então naquela época ali estava bem a pandemia. Então a gente, para ir no local, muitos produtores não usavam a máscara, mas a gente sempre tentava cuidar ao máximo com isso também. Sem mais perguntas, tá? Tô satisfeita. Pode respirar fundo aí. Vini, parabéns, né? Queria primeiro, antes de mais nada, agradecer a Mari por ter aceito o convite, né? O Vini sempre deixou claro, né, que gostaria muito que tu tivesse presente de alguma forma na defesa dele, né? Acho que isso é uma forma de reconhecimento do teu trabalho, então obrigada pelo aceite, parabéns, Mari, por ser tão importante, né, na vida dos alunos. Eu quero também parabenizar o Vini. Vocês estão me ouvindo? Que tá dando um chiado aqui no meu computador. Tá me ouvindo, Eu Vini? estou ouvindo. Ótimo. Vini, eu gostaria de te parabenizar, porque eu vejo que tu enfrentou mais do que questões técnicas, eu acho que também tu te sobressaiu nessa questão de atendimento da loja, né? Por ser uma pessoa tímida, e eu sou também uma pessoa tímida, as pessoas não acreditam, mas sim, eu sou bastante tímida, então eu sei como é difícil
a gente sair da nossa zona de conforto, né, e acabar se expondo de alguma forma. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como é que foi para ti, Vinícius, essa experiência de atendimento ao público. Então, o atendimento ao público, tu tem que escutar algumas coisas, às vezes, que tu não gosta, mas tu tem que saber, né, entender, assim, não relevar, mas também não dar de frente. Pelo fato, além de ser tímido, por ser uma pessoa gay, no campo, na área da agricultura, é bem complicado, porque tu ouve e tu acaba escutando algumas piadas homofóbicas ou tanto machista. A gente não tem como mudar o pensamento das pessoas, né? Nas primeiras, algumas propriedades que eu fui, que eu escutei algumas piadinhas, eu até fiquei bem incomodado com isso. Pensei em largar o estágio, em procurar outro, fazer outro em outro lugar, mas eu vi que aquilo ali ia ser para minha vida, que nem tudo eu ia conseguir desistir e seguir em frente, procurar outro lugar, né? Então, para mim, isso foi uma coisa que foi bem complicado no início, mas eu sabia que eu teria que enfrentar isso de certa forma. Não, eu te parabenizo ainda mais por isso, que é bem, eu imagino que essas situações que nos deixam sempre, né, desconfortáveis, a gente tende a fugir. E isso é que realmente mostra a verdadeira coragem, a verdadeira persistência, né? Tu te manter mesmo e ser resiliente, né? Nessas situações. Então, mais uma vez, está de parabéns, Vini. Eu vou pedir desculpa para vocês, que eu acho que eu peguei. O Otávio tá com amidalite, eu acho que a gente fica muito perto e acaba passando para a gente também. Eu também queria te parabenizar, porque assim, a Mari comentou que é a segunda banca dela, né? Eu já tive algumas bancas e essa questão que o Vini relatou de trabalhar mais no atendimento, não participar tanto de visitas técnicas, seja porque não pegou safra, ou seja porque a loja muitas vezes acaba utilizando realmente o estagiário para atendimento e não leva para o campo, infelizmente é bem recorrente, né? E eu achei muito legal a tua postura, porque, assim, sim, tu tinha um problema no sentido de conteúdo que tu estava preocupado. E eu acho que tu te saiu muito bem procurando, já me trouxe pronto, né, a saída. Porque é aquela história, tu sabia que tem um problema e tu conseguiu achar a saída por si só. Que toda aquela parte ali, Mário, só para te ficar ciente, toda aquela parte de EPI, de classe toxicológica, foi tudo o Vini que já me trouxe, eu não pedi nada. Então, assim, ele achou que estava faltando, ele foi atrás e procurou, né? Então, assim, isso eu acho que faz toda uma diferença, tá? No perfil da pessoa, né? Porque assim, muitas vezes a gente pega um relatório que não tem conteúdo e a gente tem que trabalhar, fazer a pessoa puxar e não foi necessário contigo, tá? Então, assim, eu acho que tu tem mais méritos do que tu imagina, tá, Vini, no teu estágio, tá? E eu queria te perguntar um pouquinho sobre a tua maior dificuldade, assim, tirando essa parte, por exemplo, que tu comentasse das piadinhas homofóbicas, eu gostaria de saber se assim, tu sentiu alguma dificuldade em termos técnicos, alguma dificuldade assim, em termos como se tu fosse contratado como técnico, né? Se tu se sentiria seguro ou tu sente alguma deficiência, até porque tu pegou também um ano de AR, né? Uhum. Exatamente. Então, até eu recebi a proposta de ficar trabalhando com eles na empresa, mas em si, na parte ali, do produtor, na parte dos produtos, eu tive um pouquinho, tipo assim, de dificuldades, sabe? Então, a parte ali dos produtos, porque eu acho que o terceiro ano a gente acaba vendo mais coisas da região serrana, que no caso é a batata a gente viu no primeiro ano, mas no caso a maçã, né? Então, eu acho que com isso acabou eu ficando com um pouco mais, tipo, com o pé atrás, sabe? Também como aconteceu, eu fiquei um ano procurando estágio e eu não encontrei, depois do ano passado que eu fui conseguir o estágio,
e eu vi sobre o conteúdo de batata no primeiro ano, então para mim também, sabe, eles comentavam alguma coisa e eu ficava tentando lembrar. Às vezes, tipo, eu chegava em casa, procurava, até eu chegava e fazia as anotações para mim chegar e procurar alguma coisa que fosse do conteúdo, né? Então, acho que esses foi, assim, um pouco das dificuldades que eu encontrei na questão técnica, por acabar, tipo, esquecendo de um pouco, por questão ao longo do tempo, que a gente não esquece, mas a gente, tipo, deixa guardado no cantinho na memória, então, e no terceiro ano, porque como é que a cultura de Bom Jesus, né, a fonte de renda é a maçã, então, onde que eu vi conteúdo de maçã foi na parte online, então, não consegui aprender muito bem. Para mim, isso fez bastante falta. Infelizmente, esse período de AER, a gente, não só com vocês, eu tô agora com os terceiros anos, assim, eu sinto uma imaturidade emocional, uma imaturidade técnica deles gigante, exatamente por ficarem 2 anos, os 2 anos iniciais em AER, não realmente todos, e não foi só no Instituto, né, no âmbito geral, todos vão, infelizmente, sentir vão ser impactados, né. Vini, eu queria só mais um questionamento que eu gostaria de fazer para ti. Só um pouquinho, amor, quer vir participar aqui? Quer, né? Caso tu fosse convidado para ser técnico agrícola, né? Tu pensaria nessa atividade? Tu se sente confortável? Assim, eu acho que eu não trabalharia nessa área porque eu estou bem focado no que eu quero. Porque eu quero designer de interiores e futuramente arquitetura e urbanismo. Então, eu estou bem focado nessa área. Quando eles me fizeram o convite, se eu queria ficar trabalhando na empresa, porque a secretária acabou saindo, então eu poderia entrar no lugar dela. E só que, como eu sempre, tipo, eu determinei que eu queria vir embora para mim ter um futuro, né? Porque Bom Jesus é uma cidade pequena, não tem oportunidades para gente, e aquilo não era o meu maior objetivo. Então, eu acho que se eu recebesse o convite agora novamente para trabalhar, acho que eu não iria trabalhar, por conta que o meu objetivo mesmo é o designer de interiores. Esse ponto que eu quero. Opa, estava com o microfone desligado. Vini, então, assim, só para mais uma vez vou te parabenizar, né, por tu não sair do teu foco e todas essas questões que tu comentou eu acho que eu devo ter comentado com a turma de vocês quando eu comecei a trabalhar no instituto, eu trabalhava na parte de suinocultura e eu tinha entrado, acho que talvez 2 vezes numa suinocultura, assim, muito isso. Mas eu tive a cadeira na agronomia, então é aquela história, a gente sabe onde procurar, né? E eu acho que toda essa tua postura de procurar e não se acomodar também faz todo um diferencial. Bom, da minha parte, então, eu estou super satisfeita. Queria te parabenizar por ser essa pessoa dedicada, essa pessoa íntegra, essa pessoa gente boa, e eu fico muito, muito, muito feliz em ter podido. Pena que a gente conviveu tão pouco, né? Mas foi um prazer ter trabalhado contigo. Eu te desejo toda a felicidade, todo o sucesso do mundo que tu merece. Muito obrigada. Vini, mais uma vez eu vou te parabenizar. Todo o teu aprendizado que tu trouxe hoje com tanta segurança, não dá nem para dizer que teve alguma dificuldade, tá? Maravilhoso. É verdade, é verdade. Não dizer assim que não sabia isso, não sabia aquilo. Olha, eu te fiz inúmeras perguntas. Em nenhum momento tu tubiou, ou quando respondeu, isso aí eu não vou poder de falar, né, com tanta clareza disso aí, porque eu não tinha, né, não tenho conhecimento suficiente, no caso, não foi com as palavras, mas tu quis dizer isso. E assim, e em nenhum momento tu recuou. E tu teve tranquilidade mesmo. Então, eu penso que o teu estágio te ajuda bastante, todo o percurso que tu teve conosco te ajuda bastante, e eu percebo aquilo que a gente sempre gostaria que acontecesse com todos os estudantes, que tudo que tu está trazendo está muito além dos muros da escola. É um crescimento, né? É um crescimento. Juliana, quando eu lembro esse menino aí falando, e eu lembro ele entrando no primeiro ano aqui,
por todas as coisas que a gente conversou, por todas as dificuldades que ele passou, e diversas dificuldades, né? Eu acho que a gente podia ter convidado a Juscelia para ter participado do teu. A Juscelia, lembra da Juscelia? Eu até pensei, a gente às vezes mantém contato no WhatsApp, a gente conversa às vezes. Eu até pensei em convidar ela, porém eu achei que não podia, daí eu acabei não convidando ela. Mas eu vou colocar para ela. Depois, como banca não pode, realmente, só como ouvinte. Mas nem que fosse como ouvinte, eu acho que ela ia gostar muito de te ouvir. Depois eu quero, a hora que eu terminar, eu quero mandar uma mensagem para ela, porque como a Marilúcia, a Juscelia também, a Anice, o pessoal todos do NAP pegaram numa época que a minha vida era uma montanha russa. Às vezes estava tudo bem, já tinha dias que parece que tudo desandava, né, Marilúcia? Então, para mim, a Juscelia foi também um ponto muito importante no IF. E para mim, de tudo que tu falou, assim, eu tô bem emocionada mesmo, muito feliz, como se fosse a outra mãe que tu tens, que sempre torceu muito por ti, assim, e eu tô, assim, muito realizada, em todos os aspectos, fosse maravilhoso. Depois eu vou estar enviando o teu relatório, daí eu vou ver com a professora Juliana e contigo, algumas coisinhas que eu fiz de sugestão ali, mas é tudo coisa que eu tenho certeza que o que foi falado aqui, talvez algumas coisinhas que pudesse acrescentar um pouquinho lá no relatório. Mas o teu relatório está muito bom também, muito organizado. E a tua apresentação mesmo oral aqui foi fantástica para mim. Foi, né? Eu fiquei muito orgulhosa também. Continuar assim. Outra coisa que me chamou a atenção, eu gostei muito do que tu fez agora. Porque antes tu era insegura em relação a algumas coisas, lá no passado, né? Bem no passado. Hoje tu disse assim, não, eu não aceitei a proposta lá, não foi porque tu não tem capacidade, tu tens, e muita. Mas foi porque tu não vai sair do teu foco daquilo que tu deseja. Exatamente. Muito bem. É isso aí. Parabéns, uma salva de palmas para o nosso técnico. Maravilhoso, tá? Mais uma vez, parabéns. E obrigada mesmo por ter confiado no nosso trabalho aqui, por ter me convidado para ser banca, por ter convidado a Anice. Então, significa que há um reconhecimento, né? E a gente fica muito feliz de poder ter feito parte da tua vida. E é isso aí. Continue assim, tá? Brilhando. Vini, eu vou encerrar aqui agora a nossa gravação, tá? Da tua defesa. Eu vou conversar depois com a Marilúcia sobre as sugestões dela e também sobre a tua nota. E assim, possivelmente eu não vou conseguir fazer isso hoje, tá? Que tá um pouco conturbado. Mas assim que possível, né? Eu vou, no máximo segunda-feira, eu te passo a nota e as sugestões para o relatório, tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Vini. muito, muito, muito orgulhosa, muito, muito, muito feliz. Seja muito, muito feliz. Obrigada, realmente. Vou pausar a gravação, tá?